Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui como ouvinte. Eu sou Tami Kunzins, realizadora do Astro Projetado. Ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho, comentar e compartilhar a caminhada com quem você ama. Vamos à nona de 2025, Alunação Virginiana, parte 2. Recomeçando uma nova plantação em 21 de setembro em Virgem, a 29 graus, para desenvolver novos planos, junto ao eclipse solar, sendo o quarto e último do ano, para agitar as mudanças na rotina física, mental, emocional, espiritual e até trabalhista. Através do primeiro estágio, ao nutrir os movimentos a partir de 29 de setembro na fase crescente, em Capricórnio a 7 graus. O segundo estágio, ao expor e sentir as verdades da colheita de 6 meses atrás, em 7 de outubro, na fase cheia em Áries a 14 graus. E o terceiro e último estágio, ao acolher e analisar todos os acontecimentos vividos até 13 de outubro, na fase minguante em Câncer a 20 graus, para continuar as melhorias e as organizações que a oitava alunação virginiana parte 1 iniciou. Lembrando que todos os horários compartilhados na caminhada lunar são considerados de Brasília do Brasil, sendo necessário converter para o fuso aonde você me ouve agora. E o que nos leva a viver a segunda temporada de eclipses de 2025. Relembrando que o movimento astronômico que se realiza um eclipse é sempre onde as órbitas da Lua, Sol e Terra se alinham em uma posição onde o Sol ou a Lua fiquem temporariamente ocultos, podendo formar um eclipse solar somente na fase lunar nova e o eclipse lunar somente na fase lunar cheia, tendo um intervalo de 2 semanas entre um e outro, e acontecendo entre 4 a 7 vezes por ano. Nesse ano de 2025, temos 4, dividido por 2 em cada semestre. E esse fenômeno natural impacta não só nas saúdes física, mental, emocional e espiritual, mas também abrindo portais de mudanças na nossa vida, onde poderá acelerar processos positivamente ou negativamente, conforme as decisões tomadas durante esse período, o que torna as fases lunares novas e cheias, acompanhadas por eclipses, serem amplificadas, somadas às transformações, novos começos, clareza dos traumas, emoções, sentimentos, fins de ciclos, quebras de hábitos e rupturas de padrões, intensificando o seu momento presente. Os eclipses acompanham os ritmos e as temáticas dos nodos lunares, facilitando a clareza do que precisamos seguir e recalcular a rota de desenvolvimento para o nodo norte e ressignificar o nodo sul a cada eixo comportamental ativado. Estamos vivendo as mudanças ativadas no eixo Peixes-Virgem desde 11 de janeiro de 2025 para movimentar as mudanças de comportamento até 20 de fevereiro de 2027. O que nos convida a desenvolver o comportamento Peixes regado ao temperamento de receptividade, intuição, emoção e o ritmo para flexibilizar, adaptar, sentir, ativando mudanças para sentir e imaginar criativamente tudo, todos e o todo, se percebendo parte de algo maior para se adaptar às limpezas emocionais e psíquicas para transcender fé e compaixão, podendo integrar a luz do seu comportamento sensível, idealista, imaginativo, sonhador, compassivo, empático, sacrificador, bondoso, criativo, espiritualista, introspectivo, artístico, poético, intuitivo, adaptável, psíquico. E também a sombra de seu comportamento, iludido, sofredor, vitimista, ilusionista, caótico, viciado em drogas, jogos, comida, compras, internet, álcool, fantasioso, autodestrutivo, delirante, escapista, confuso e enganador. E, ao mesmo tempo, complementando a ressignificação do comportamento virgem, regado ao temperamento de pragmatismo, esforço, realização e o ritmo para flexibilizar, movimentar, analisar, ativando mudanças para experimentar a praticidade em revisar
tudo o que se pode organizar, melhorar, aperfeiçoar para ser logicamente útil ao viver e sentir com eficiência uma metodologia diária para a vida cotidiana, podendo integrar à luz do seu comportamento prático, analista, meticuloso, organizador, econômico, humilde, trabalhador, detalhista, tímido, sistemático, eficiente, solucionador, saudável, modesto, resolvedor, prestativo. E também a sombra de seu comportamento perfeccionista, exigente, mesquinho, crítico, compulsivo, neurótico, hipocondríaco, controlador, rígido, racional ao extremo, workaholic, excesso em fazer. E a cada temporada de eclipse poderá sentir diferente, porque vai depender do que será revelado profundamente sobre si para descobrir as necessidades que precisam virar prioridades, os medos que precisam ser encarados, as vulnerabilidades que precisam ser acolhidas e os limites que precisam ser definidos. Além dos sintomas que poderá sentir como exaustão física e mental, dor de cabeça, ansiedade, insônia, pode ter muitos sonhos ao dormir e também os sintomas de resfriado ou até uma gripe mais forte. Mas para algumas pessoas, a temporada de eclipse em Peixes Virgem podem ser mais intensas e desafiadoras, e você descobre isso olhando para o seu mapa astral e descobrindo o seu GPS interno. E aqui eu vou te informar alguns pontos essenciais. Primeiro, você identifica o símbolo do Sol no seu mapa e se ele estiver dentro da área de Peixes ou de Virgem, poderá sentir fortemente as mudanças e fisicamente os sintomas. Se você não identificou o seu Sol em Peixes ou em Virgem, então você não é um pisciano, nem uma pisciana, nem um virginiano, nem uma virginiana. Mas pode ser que você identificou o símbolo do seu Sol no signo de Gêmeos e Sagitário. Se o seu Sol de nascimento estiver dentro da área de Gêmeos ou dentro da área de Sagitário, você também pode ser influenciado pelas mudanças e pelos sintomas físicos. E por quê? Porque o regente de Peixes é Netuno e Júpiter. E o regente de Virgem é Mercúrio. Logo assim, o regente de Gêmeos também é Mercúrio e o regente de Sagitário é Júpiter. E por isso, você geminiano, você geminiana, você sagitariano, você sagitariana também vão sentir mais intensificadamente a temporada de eclipse desse ano de 2025 e os que ocorreram até em 2027. Agora, se você identificou que não é pisciano, virginiano, geminiano ou sagitariano, mas identificou essas linhas mais fortes que formam uma cruz no mapa, significa que o seu ascendente está cortando um desses signos ou o seu meio do céu também está cortando um desses signos, que é Peixes, Virgem, Gêmeos ou Sagitário. Isso também pode impactar as mudanças e os sintomas físicos, porque essas linhas das casas 1, 4, 7 e 10 são bem fortes no nosso mapa. E eliminando todas essas opções, mas encontrando a sua lua ou o seu nó do norte em um desses signos, que é Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário, que também são pontos importantes, poderão movimentar os sintomas e as mudanças mais fortes por aí. Lembrando que ao identificar o nó do norte, automaticamente do outro lado tem o nó do sul, mesmo em algumas configurações não aparecendo, mas ele sempre estará do lado oposto do seu nó do norte. Mas independente disso, o convite de mudanças através dos eclipses
é para todos nós. Lua nova eclipsada, 21 de setembro, às 16h54 da tarde. O quarto e último eclipse de 2025, formando o segundo eclipse solar parcial, onde o Sol, a inconsciência do eu, não está totalmente alinhado à Lua, a inconsciência emocional, e nem completamente alinhado à Terra, a sustentação física. Ou seja, o Sol continua visível porque a Lua não passa diretamente à sua frente. E através desse efeito sombra, nos traz revelações internas que afetam o nosso comportamento externo, influenciando a percepção das nossas ações conscientes, pensamentos inconscientes, desilusões do ego e alterações nas nossas emoções e psique. Nessa plantação, estamos sentindo amplificadamente uma autorresponsabilidade maior para organizar todas as estruturas da nossa vida pessoal, trazendo à superfície os confrontos internos sobre as incertezas, as disciplinas, escapismos, controle, confusão mental, defesa, dons artísticos, amadurecimento, aprendizados, negociações, primeiramente com você mesmo, aproveitando o fluxo de mudança para regenerar a racionalidade, compulsões e o fazer em excesso, onde libertará a introspecção, os detalhes, a intuição, a sensibilidade através das limpezas emocionais, físicas, mentais e materiais para abrir espaço, circular a energia, renovar o ar puro da esperança, em realizar uma criatividade produtiva para o novo poder se instalar na sua rotina, no seu trabalho, no seu lar interior e no seu lar exterior. Comece a semana observando o seu despertar de consciência sobre disposição, possibilidades, direções e caminhos que se apontam, pois no dia 22 de setembro, Marte entra em Escorpião, iniciando o seu momento transitório, onde ativará suas ações, decisões, motivação, raiva, competitividade, impulsividade, liderança, oscilando em determinação, obsessão, intensidade, vingança, magnetismo, possessividade, foco total ou passional em excesso até dia 4 de novembro, acompanhado com o Sol entrando em Libra, iniciando o seu momento transitório que ativará sua identidade, ego, autoexpressão, vitalidade física, reconhecimento, autoridade, confiança, oscilando em cooperação, dependência, equilíbrio, manipulação, justiça, falsidade, harmonia, superficialidade, parceria, indecisão até o dia 23 de outubro. Observe seu individualismo equilibrando entre 8 e 80 para não escolher os próprios extremos. E a partir do dia 22 também se inicia o equinócio da primavera no hemisfério sul, trazendo a temporada de despertar e florescer, para recomeçar, plantar, semear amor e fertilidade em todos os sentidos, onde poderão surgir novos projetos, relacionamentos, conexão com a natureza, energia vital e sexual, em meio aos riscos, recompensas e nutrição. E o equinócio de outono no hemisfério norte, trazendo a temporada de autoinvestigação e compreensão, onde a interiorização, preparação, abundância, trabalho e projetos para a colheita se iniciam através da reestruturação das raízes genealógicas e ancestrais, cuidando das saúdes físicas, mental, emocional e espiritual com estudos, organização, limpezas e doações, até a próxima estação chegar. Mas por aqui, nos dias 23 e 24 de setembro, pode sentir a tensão do confronto em compartilhar, socializar, cooperar com o outro, oscilando nas idealizações, empatia, decepções, culpa, sendo comandadas pelos desafios externos, onde a harmonia poderá fluir quando a troca é equilibrada, inovadora e independente, sem ampliar a ansiedade em meio ao caos do outro, buscando se fortalecer ao separar os sentimentos dos abusos, as energias dos outros e dos ambientes, os limites internos dos externos, o alinhamento da sua transformação interna com as despedidas externas que poderá ativar através dos gatilhos positivos ou negativos,
mas que com toda certeza a desordem dos obstáculos trará um fortalecimento profundo para um crescimento interno nascer. Pois se lembre que quase tudo passa, mas para passar é preciso viver o momento, seja em meio às lágrimas de alegria ou tristeza, pois a única coisa que não passa é o amor. E para encontrar o amor é preciso confiar e se entregar. Lua crescente, 29/9, às 20h53 da noite. Primeiro estágio de desenvolvimento para construir novos hábitos, ações harmoniosas, processos equilibrados e disciplinados que movimentarão os novos compromissos com respeito, cautela e responsabilidade para um crescimento otimista se construir, desintegrando a rigidez, falta de fé e de amor, podendo ampliar uma nova percepção através dos detalhes da beleza, do afeto, do prazer e da conexão na própria rotina matinal, na rotina noturna, na rotina de trabalho físico e mental, priorizando a valorização na saúde, interagindo com ações focadas em se nutrir emocionalmente sem desconfiança, mas com a coragem de se entregar às profundas mudanças que precisarão acontecer para um bem-estar interno nascer, pois o mês de outubro pode iniciar com o estresse em meio à desordem mental que seu meio social se apresenta, trazendo fortes conflitos para acolher as verdades eclipsadas que estão sendo movimentadas do passado para uma racionalidade lógica ser esforçada sem uma dependência emocional compartilhada. E esse processo será digerido com a entrada de Mercúrio em Escorpião a partir do dia 6 de outubro, iniciando seu momento transitório que ativará seu processo de pensamento, comunicação, negociações, agilidade, compreensão, crítica, oscilando em mistério, ciúmes, confiança, desconfiança, devoção, obsessão, perfil pesquisador ou manipulador até o dia 29 de outubro. Observe seus pensamentos dentro desse período e filtre o que se instala e o que poderá ser exposto sem excessos e extremismo para uma melhor convivência com você mesmo e com os outros. Lua cheia, 7 de outubro, à 00h47. Segundo estágio de desenvolvimento para movimentar as exposições das verdades da celebração do amadurecimento ou do não florescimento que tem liderado na própria vida, que não só esses dois últimos eclipses estão clareando, mas também a amplificação da colheita das mudanças que o primeiro eclipse solar parcial a 9 graus de Áries ativou há 6 meses atrás, na terceira lunação ariana de 2025, que você poderá lembrar a sua plantação entre 29 de março a 4 de abril, ao ouvir esse episódio no podcast Astro Projetada, através do link que se encontra na descrição, onde poderá relembrar também a revisão interna pessoal que Mercúrio retrógrado em Peixes te fez remexer profundamente as suas neuroses, seus vícios, as intuições e a sensibilidade psíquica que inconscientemente está sendo dissolvida, para ser sentida fisicamente desde a entrada de Netuno em Áries no dia 30 de março, que nos convida a lidar individualmente através das sutilezas coletivas. Ou seja, essa lua cheia é um espelho dos últimos 3 eclipses vividos que poderá ser intensa individualmente e coletivamente, nos convidando a sentir os conflitos da nossa mente, das trocas sociais, das negociações populacionais, para transformar as sombras coletivas, pedindo um profundo crescimento como humanidade, pois o micro reflete o macro, e o que a revelação externa pode mudar radicalmente o nosso florescimento interno, descobriremos movimentando o próprio presente, pois no dia 8 de outubro, as interações sociais podem fluir com conexões saudáveis e eficientes, progredindo em um acolhimento do passado, podendo ser confrontado no dia 11, através das restrições escapistas e vitimistas que resistem às adaptações emocionais, que cobram uma estrutura mais flexível para sentir, com comprometimento, intimidade e prazer. Lua minguante, 13 de outubro, às 15h12 da tarde. Terceiro e último estágio de desenvolvimento para desacelerar, se recolher energeticamente
e sentir o processo que o eclipse ativou na lua nova a partir do dia 21 de setembro, que influenciou novos movimentos na fase crescente, no dia 29 de setembro, onde foi preciso maturidade para encarar as clarezas da colheita de 6 meses atrás, que foi amplificada na fase cheia em 7 de outubro, trazendo à tona a profundidade que agora pede amparo emocional para limpar os ambientes que precisam de reforma no seu lar interior, expandindo ao seu lar exterior. E mergulhar no passado requer coragem, mas é desse reconhecimento das suas raízes que poderá integrar a sua sabedoria interna. Aproveita a oportunidade dessa fase minguante para produzir uma maturidade emocional ao flexibilizar suas emoções, compaixão e desintegração de uma estrutura rígida e exigente para realizar essa introspecção mais compassiva, intuitiva e até criativa, quando escolhe ressignificar a autocrítica controladora por um autoperfeccionismo, que poderá ser regado a muita beleza com a entrada de Vênus em Libra, iniciando seu momento transitório que ativará sua percepção da beleza, conexões sociais, finanças, charme, amor, prazer, afetos, intimidade, oscilando a independência emocional, diplomacia social, parceria harmoniosa, falso poder, refinamento pacífico ou superficial até o dia 6 de novembro, mas que já poderá ser sentido no confronto dos seus valores, vícios, incertezas, fantasias, escapismo, se não conseguir estabilizar uma autonomia agradável consigo mesmo, para liderar seu alto valor compartilhado com os outros. E com o fim de Plutão retrógrado em Aquário, seremos influenciados coletivamente a colocar em prática a revisão interpessoal que se iniciou em 4 de maio para sair do óbvio com inovação, humanitarismo, senso científico e visionário, que no dia 14 de outubro poderá fluir a harmonia social através das trocas que valorizam a autenticidade, belos insights, uma entrega sedutora produzindo compartilhamento com beleza e prazer. E no final da semana poderá sentir uma tensão para expor suas indecisões às parcerias, trazendo sistemas de crenças familiares, como poder e autoridade nas relações pessoais, podendo inflar situações no dia 20 de outubro com pensamentos, fala, agilidade, decisões, ações baseadas em raiva, manipulação, desconfiança, se não souber focar em um debate diplomático, decisões equilibradas e coragem para compartilhar profundidade nas parcerias. Concluindo a 9ª alunação virginiana de 2025, parte 2, continua o direcionamento para você ter clareza de qual área da sua vida que pede desenvolvimento e onde precisa de sacrifício e receptividade para adaptar o sentir, a intuição e a criatividade divina que habita em ti. E para isso você precisará ter em mãos o seu mapa astral para encontrar o símbolo de peixes como esse que está no slide. Eu trouxe a mesma mandala como exemplo para identificar o símbolo de peixes, que é o comportamento oposto complementar do signo de Virgem. Agora, encontrando o símbolo de peixes na sua mandala, você identificará qual é a casa que habita o terreno de peixes, seguindo a linha de fora para dentro até encontrar o número interno. Nesse exemplo, a linha que habita o terreno de peixes é a linha 10 e essa linha é chamada de cúspide, o que identificamos que a casa 10 é a casa que corta o terreno de peixes. O que você pode observar nesse exemplo, que a proprietária do terreno de peixes é a casa 10, só que grande parte desse terreno está dentro da casa 9. E caso no seu mapa também tenha um posicionamento de casas parecido com esse mapa aqui, mas sendo outras casas, como por exemplo a casa 11 e a casa 12, ou a casa 2 e a casa 3, você poderá considerar os assuntos das duas casas. Aqui nesse exemplo, a pessoa poderá observar os assuntos da casa 10 e os assuntos da casa 9, que poderá estar em evidência na própria vida para desenvolver as mudanças que os eclipses estão ativando.
Agora que você sabe qual casa você tem em Peixes, terá a clareza dos assuntos que precisará desenvolver sacrifício e receptividade para adaptar o sentir, a intuição e a criatividade divina que habita em ti. Casa 1. Identidade pessoal, mais conhecido como ascendente, AC. Significa o nascer, identidade para me ver, me apresentar e ver o mundo. Os assuntos do eu, autonomia, autoexpressão, independência, imposição da vontade, novos começos, percepção do mundo, aparência física, efeito sobre o outro. Casa 2. Imagem pessoal. Significa produzir, segurança para interagir com o material. Os assuntos de organização de valores, dinheiro e energia, recursos materiais, autovalorização, talentos naturais, segurança material, administração de bens materiais e valores internos, apegos familiares. Casa 3. Aprendizado pessoal. Significa processar, conhecimento de aprendizagem, localização e interação. Os assuntos de introdução mental, aprendo-ensino, interação e compreensão com o outro, ambiência e assuntos de interesse, localização e meios de transporte, informações, irmãos, primos e tios. Casa 4. Lar interno, mais conhecido como fundo do céu, IC. Significa perceber, ação para sentir e responder às emoções, reconhecer quem cuida e quem é íntimo. Assuntos da infância e memória afetiva, raízes ancestrais, amparo, cuidado e segurança emocional, origem e condicionamento, vida privada interna e externa, imóveis e casa material, mãe e pai. Casa 5. Essência natural. Significa descobrir, segurança para criar, brincar, gostar do que mantém prazer. Assuntos de autoestima e autoconfiança, autoexpressão criativa, hobbies e diversão, paixões e lazer, projetos, romances, criança interior, influência, filhos. Casa 6. Rotina e bem-estar. Significa organizar, conhecimento para repetir padrão e organizar o tempo. Assuntos de ritual diário, hábitos, saúde física, mental, espiritual, serviços, servir, gestão de tempo, limites, conexão corpo e mente, bem-estar interno e externo, funcionários, local e colegas de trabalho. Casa 7. Relação social, mais conhecido como descendente, DC. Significa aprender, ação para aprender a me relacionar e compreender quem sou na relação. Assuntos do quem sou com o outro, compartilho e colaboro, acordos pessoais, afetivos e sociais, relação de sociedades e parcerias, projeções e julgamentos, compromissos mútuos, casamento. Casa 8. Responsabilidade emocional. Significa transformar, segurança para me aprofundar nas relações e transformar minhas emoções. Assuntos de superação de crises e perdas, limpeza emocional, mortes e renascimentos, sombras e verdades emocionais das relações, valores das parcerias, impostos, empréstimos, herança, transformações, sexo. Casa 9. Progresso pessoal. Significa desenvolver, conhecimento para estabelecer crenças, metas e filosofias. Assuntos de significado da vida, crenças e princípios, leis universais, sociais, culturais, religiões e filosofias, direção, expansão pessoal, viagens de longa distância mental e local, mente superior, verdades. Casa 10. Marca pessoal, mais conhecido como meio do céu, MC. Significa realizar, ação para entregar minha utilidade e metas sociais. Assuntos de contribuição e reconhecimento social, carreira profissional, exposição externa, reputação pública, amadurecimento, visão futura, postura de autoridade, ambição interna, legado, propósito maior. Casa 11. Comunidade pessoal. Significa comunicar, segurança para fazer parte e atuar em um grupo social. Assuntos de interesses e reformas sociais, grupos de amigos, conhecidos, organizações e causas, visão coletiva, network, afinidades e tendências, desejos e esperanças comunitárias, pertenço à tribo e me expresso como sou. Casa 12. Conexão espiritual. Significa conectar, o aprendizado do eu sou, estou e sinto conexão ao todo através da compaixão.
Assuntos de fins de ciclos espirituais, compaixão e caridade, intuição, percepção extrasensorial, sonhos e conexões, meditação e oração, sacrifícios, fantasmas internos, vícios, o inconsciente. E através desse combo virginiano 2025, sentimos de várias maneiras o que não dá mais para seguir copiando e colando um único padrão, porque somos seres únicos e por isso viemos experienciar padrões diferentes para encontrar o nosso próprio padrão, aquele que se encaixa na nossa forma de ser e viver. E para resumir, através do aprendizado da 8ª alunação virginiana parte 1, você descobriu o que é preciso mudar. Qual área da sua vida precisa de melhorias, renovação dos detalhes, análise meticulosa e organização? E através do aprendizado da 9ª alunação virginiana parte 2, você descobriu o que é preciso desenvolver. Qual área da sua vida precisa de sacrifício e receptividade para adaptar o sentir, a intuição e a criatividade divina que habita em ti? E agora, a partir do pleno lunar e mudanças eclipsadas, poderá iniciar sua autogestão emocional através da sua caminhada lunar, acessando no link da descrição. Te vejo na próxima alunação para caminhar com autenticidade a sua exclusiva jornada, através de mim para você, mas também para mim, do meu lar para o seu.